ponto de vista científico, e talvez o que mais gera interesse, na realidade, nas pessoas, é o que é efetivamente essa vivência. Ou seja, isso é uma hipóxia cerebral, isso é uma alteração do sono REM, isso é uma fantasia, isso é uma mecanismo de defesa contra o medo da morte, etc. Uma série, ou é uma demonstração de que a consciência pode ser uma coisa além do cérebro. Né? Acho que esse é o grande interesse das EQMs, na realidade, reside nisso. E para isso a gente tem alguns dados muito interessantes. Primeiro dado é que, para a gente, todas as pessoas que estudaram a fundo casos de EQM, que publicaram os grandes estudos de EQM, que é o Bruce Greyson, Peter Fenwick, Pim Van Lommel, Sam Parnia, todos eles estão convencidos de que explicações materialistas convencionais não são suficientes para dar conta da EQM. Esse é o primeiro dado muito interessante. Segundo dado bastante interessante, não se identificou nenhuma variável biológica que está associada necessariamente aos casos de EQM. Então, por exemplo, hipóxia. Pode ser hipóxia? Pode. Mas e quem não teve hipóxia? Como aquele acidente que a pessoa quase morreu, mas não aconteceu nada com ela, e ela teve EQM. Então, tem situações que não tem hipóxia. Tem estudos comparando várias variáveis clínicas, tempo de parada cardíaca ou intensidade da hipóxia, uso de medicação, medo da morte, religiosidade do indivíduo, nada disso se relacionou com ocorrer ou não uma EQM. Então, isso vai enfraquecendo essas explicações. Segundo ponto, como eu comentei, muito interessante, é muito diferente uma EQM dos quadros confusionais que nós vemos em UTI, em pacientes críticos. Né? Então, isso é um outro dado bastante relevante. Um outro dado também bastante interessante é sobre a qualidade dessas memórias. Tem estudos comparando as características da lembrança que a pessoa tem de um relato de EQM com fantasias. Tem estudos comparando um relato de uma fantasia, a pessoa imagina uma cena, a pessoa relembra o fato real que aconteceu e ela relembra o que ela vivenciou na EQM. E tem uma série de escalas que investigam as características de grau de veracidade, porque as memórias reais têm mais minúcias de detalhes do tipo qual era o cheiro que você estava sentindo naquele momento, seu estado emocional, coisas de contexto, que uma memória fantasiosa não tem, de um modo geral. E o mais interessante foi que tem 2 estudos já sobre isso, um belga e um americano, de que as memórias de EQM têm mais características de realidade até do que as memórias reais, e muito mais do que as memórias fantasiosas. Então, esse é um outro dado relevante. E, por fim, acho que o meu tempo está acabando, o outro dado bastante interessante e relevante diz respeito às alegadas percepções verídicas, ou seja, aquilo que o paciente refere, que ele viu a ressuscitação sendo feita com ele, o procedimento dos médicos, isso é uma fantasia que ele faz ou é algo que realmente aconteceu? Porque alguns dizem o seguinte, não, quando ele volta, aí ele começa a fantasiar coisas, etc. E tal. O que acontece é que há vários relatos bem documentados, há dezenas de relatos, na realidade, bem documentados, de que a pessoa estava numa condição, por exemplo, de uma parada cardíaca. Numa parada cardíaca, o cérebro fica isoelétrico, né, para de ter atividade elétrica, pelo menos cortical, em 10, 20, 30 segundos, ou seja, o cérebro para de funcionar em poucos segundos. Então, ele não poderia, se o cérebro gerar consciência, ele não poderia ter memória nenhuma. O que acontece? Pessoas em parada cardíaca, nessa situação, elas referem fatos que aconteceram durante a parada cardíaca, durante aquele momento, e fatos que são verificados a posteriori, do tipo conversas que a equipe médica teve, procedimentos, o que eles fizeram, detalhes, por exemplo, do instrumento cirúrgico que foi utilizado na Pamela Reynolds, que é um caso clássico. Então, ou seja, o que sugere fortemente não ser uma mera ilusão, uma mera fantasia do indivíduo. Então, esse conjunto de evidências apontam de modo bastante consistente que as EQMs têm uma realidade ontológica, ou seja, não sendo uma mera fantasia, pode existir fantasia também, naturalmente, mas há muitos casos bem documentados em que parece que é realmente uma percepção de que a consciência continua funcionando quando o cérebro não está funcionando, o que sugere, né, que a consciência, a mente, a alma, o nome que a gente quiser dar para isso, tem uma certa independência em relação ao corpo, podendo funcionar quando o cérebro não está funcionando. Acho que isso dá um panorama geral aí do nosso capítulo.